cabeçudos! Preste bem atenção no que eu vou contar para vocês agora, porque é uma atividade que a gente precisa entender. Nós viemos no primeiro semestre construindo o conceito de dezena, mas na última avaliação que fizemos, percebi que algumas pessoas ainda não compreenderam como é que a gente faz essa história de dezena, da onde isso saiu, como é que isso funciona, não está ainda muito claro para vocês. Então, eu vim fazer isso de uma maneira diferente. Vamos ver o que vai ser, ok? Primeiro, a gente precisa saber para que ter número. Da onde isso veio? Por que isso apareceu? É isso que a gente vai ver primeiro. Olha só. Os números, eles vêm por causa que a gente precisa quantificar, saber a quantidade de objetos, de pessoas, do tempo, né? Quanto tempo vai demorar para ficar pronto o brigadeiro? Como é que a gente vai saber quantificar isso? Se você sabe fazer, tudo bem, você vai mexendo, uma hora você sabe que tá bom. Mas se você não sabe fazer, se alguém vai te ensinar, vai mandar vai ligar para você e falar, ó, você precisa fazer o feijão. Quanto tempo eu deixo ele no fogo? Você precisa saber quanto tempo. E aí foi quando criaram relógios, ampulhetas, né? Para a gente poder saber o tempo. E, por exemplo, se a gente tem as bolas e tem as crianças, quantas bolas eu preciso para essas crianças? Se eu pegar essas bolas, quantas que eu dou para cada uma? Se eu quiser entregar para outras crianças fora, quantas eu deixo aqui se eu tenho esse tanto de criança? Quantas bolas eu vou deixar para essas crianças? É isso que a gente precisa saber, e aí o mundo foi criando maneiras da gente quantificar, da gente saber responder essas perguntas. E aí foi quando o homem pensou nos seus dedos. Dedos. Porque se a gente tem quantos dedos? 10. Ficava mais fácil fazer a conta aqui. Então, se eu tenho essas bolas aí, quantas bolas será que eu tenho? Vou botar um dedo para cada bola. Para essa bola, para essa bola, essa bola, essa bola, essa bola, essa bola. Ah, eu tenho esse tanto de bolas. Quantas crianças eu tenho? Essa criança, essa criança, essa criança. Ah, tem esse tanto de criança e esse tanto de bola. Então, vamos pensar. Eu vou dar essa bola para uma criança, essa para uma criança, essa para uma criança, vai sobrar essas bolas aqui que eu posso passar para outra pessoa. Então, a princípio, foi pelos dedos. E aí, como a gente tem 10 dedos, eles resolveram fazer grupinhos, juntar de 10 em 10, porque ficava mais fácil. Sempre que completava as duas mãos, eles faziam um grupo. Completava as duas mãos, faziam outro grupo. E quando eles criaram os nomes dos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eles chegaram ao 10, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem 10. E aí, quando eles faziam os grupinhos, eles faziam de 10. Por isso que eles deram o nome de dezena. Porque dezena é 10 ena.
Muito fácil, né? Entender isso. Então, eles foram fazendo esses grupos de 10 porque eles contavam primeiro nas mãos, e as mãos têm 10 dedos, então foram fazendo grupos de 10 para poder ir separando as coisas quando tinha muita coisa. Então, se a gente está fazendo grupos de 10 para poder vir aparecer a dezena, como criar um número? Como ler um número? O que um número conta pra gente? Pensa nisso. E vamos então voltar lá no começo do segundo bimestre, quando a gente montou o tapetinho. A gente fez o tapetinho para a gente poder fazer essa quantificação e montar os números. O tapetinho nada mais é do que um QVL, que é o quadro valor de lugar. Mas a gente não está usando essa nomenclatura, esse nome dele, porque tapetinho é um apelido muito legal para ele. Muito mais fácil de entender, muito mais fácil de compreender, que é um tapetinho que a gente fez ali para colocar as coisas em cima dele e aí organizando e quantificando os números. Bem, se a gente vai organizar e quantificar os números, como que a gente vai fazer isso? A gente vai separar os números, as quantidades. Lembra que eu falei que a gente faz grupo de 10? Então, mas antes de fazer o grupo, a gente tem as outras quantidades, que vai até 9. Quando chega a 10, faz o grupo. Quando completa a mão, faz o grupo. Mas antes de completar a mão, vem o 1, que é o carro-chefe dos números, né? É o que vem na frente, o primeiro de todos, o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eles resolveram fazer o nome ser unidade, em homenagem ao primeiro número, ao número 1. As unidades, elas vão até o 9, porque quando chega o 10, faz o grupinho e chama de dezena, por causa que é 10, certo? Quando você vai colocar o número no quadro valor de lugar, no tapetinho, a gente tem que ficar prestando atenção nisso, que quando chega 9 objetos, eles vão todos para a unidade. Quando faz o 10º objeto chega no conjunto, a gente junta e coloca na dezena, porque na unidade só vai até 9. Na dezena vai a partir de 10. Sempre grupinhos de 10. Sempre. Juntou, fez 10, grupinho, bota na dezena. Fez 10, grupinho, bota na dezena. Só que quando a gente olha o número, lá não tá mostrando pra gente que tem as quantidades. Quando a gente vê só o número, não mostra a quantidade. Quando você vê o número 1, não mostra que tem 1. Quando você vê o número 5, não mostra que tem 5. Só mostra o número. Certo? Então você tem que ficar lembrando das coisas que você foi aprendendo desde o jardim de infância, as quantidades, ligar o número na quantidade desse número. Se você falou do número 43, você tem que ter 43 coisas. Se você falou do número 10, você tem que ter 10 coisas. Mas o número 10
Você só vai saber que tem 10 coisas se você tiver feito essa associação, se tiver entrado na sua cabeça que aquele número significa essa quantidade. E é aí aonde a gente tem que lembrar que dentro do número, cada algarismo, o 0, o 1, eles formam o número 10. Correto? Mas o 0, ele está dizendo para você uma quantidade, mas ele não está mostrando. O 1, ele está te dizendo uma quantidade que existe, mas não está te mostrando. No 10, o 1 não é 1. No 10, o 1 é 10. Porque ele está na casa das dezenas. Por isso que o tapetinho, o nome dele é quadro valor, valor de lugar. O lugar que o número tá diz quanto que tem ali. Se ele tiver na unidade, é 1 de cada vez. Se ele tiver na dezena, é de 10 em 10, porque o grupinho é de 10. É isso que você tem que ficar ligado. Antes de sair de férias, eu mostrei para vocês o número 23 e pedi para vocês dizerem para mim quanto que tinha no número 3, quanto que tinha no número 2. Porque eu falei, desenha para mim quanto tem aqui e mostrei o número 3. Depois eu falei, desenha para mim quanto que tem aqui e mostrei o número 2. Aí foi que eu descobri que vocês precisavam de mais alguma coisa para compreender essa história de dezena, de número, de que valor, de número, de aonde fica o quê, quando, como, onde. E foi quando eu trouxe para vocês esse vídeo aqui. Porque o 23, o algarismo 3, ele mostra para a gente uma quantidade. O algarismo 2 mostra outra quantidade. Mas isso depende de aonde esse número está. Se o 3 vier primeiro na unidade e o 2 vier depois na dezena, o 3 está mostrando 3 unidades. E o algarismo 2 na dezena, ele está dizendo que ali tem 2. Não, não tá. Ali está dizendo que tem 2 montinhos com 10. Então, tem 10 mais 10. Tem o 10 duas vezes. Por isso que tem o número 2, dizendo que tem 10 e 10. Para formar 23. Porque se o 3 significasse só 3 e o 2 significasse só 2, você não tinha 23, você tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 e não 23. E é isso que vocês têm que lembrar quando vocês virem um número. Quando você vê o número, pensa aonde que ele está. Se ele estiver na unidade, é de 1 em 1 que eu conto. Se ele estiver na dezena, é de 10 em 10 que eu conto. Sempre lembrando essas quantidades. Sempre lembrando que o valor de um algarismo depende de onde ele está dentro do número. Preste atenção nesse jeitinho aqui que eu vou mostrar. O número 54. Vou usar o material dourado porque é com ele que a gente mais trabalha, certo? Se no número 54, o 4 está na unidade, então eu conto de 1 em 1. Vou pegar 4 objetos. O número 5, ele está mostrando para gente que tem 5 grupos de 10. Tem 5 dezenas. Então, não são 5 objetos, são 50. Eu vou precisar de
5 grupinhos de 10. No material dourado, é assim que mostra os números, os grupinhos. São os 10 quadradinhos grudados. Então, os 54 são o número 4 na unidade, 1, 2, 3, 4, e o 5 na dezena, 1, 2, 3, 4, 5. Grupos de 10. Hã? E se eu trocar? Se eu colocar o 4 na frente do 5? Mudou, né? Agora a gente tem 45. O 5 agora não mostra pra gente 5 grupos de 10. O 5 agora tá na unidade, ele mostra 5 coisas, 5 objetos, 5 unidades. E o 4? O 4 foi para a dezena. Então, agora o 4 que mostra os grupos. 4 grupos de 10. 4 dezenas, porque agora o 4 vale 40. Por isso, o nome do número é 45. Se ligaram? Deu para entender? Ajudou pelo menos um pouquinho? Beleza? Vou mandar uma atividade para ver se isso entrou na cabecinha dos meus cabeçudos lindos. Porque o que não falta aí é inteligência. Ô, povinho inteligente esse da minha turma. Amo vocês. Beijinho. Até a próxima.